Bom, gente, para continuar falando sobre condução de calor, vamos começar a estudar o primeiro e mais simples estado possível de algum sistema, né? Depois do equilíbrio, obviamente, quando não tem nenhuma transferência de calor, né? Que é o estado estacionário ou regime permanente. São duas frases ou dois termos sinônimos: estado estacionário e regime permanente. O que significa estado estacionário ou regime permanente? Significa que a temperatura do seu sistema, do seu material, não varia em função do tempo. Tá? Ela ainda pode variar com a posição, mas não varia com o tempo. Isso significa que dentro do seu sistema, dentro do seu material, a temperatura pode ser diferente em diferentes regiões, mas ela é sempre a mesma em função do tempo, não varia com o tempo. Tá? Então o perfil térmico é sempre o mesmo. Perfil térmico eu falei em outro vídeo, né? Que é aquela fotografia que você faz da temperatura em função da posição em um instante fixo. Né? Uma outra definição de estado estacionário ou regime permanente é a seguinte: é uma taxa de transferência de calor constante. Então o que é a taxa de transferência de calor? É constante. E constante em qualquer posição, em qualquer instante. Tudo bem? Essas duas condições são equivalentes entre si. Vamos tentar entender o porquê. Tá? Por que a taxa de transferência de calor é constante em estado estacionário? Né? Em primeiro lugar, né, o que significa uma taxa de transferência ser constante? Significa que o calor não se acumula em nenhuma parte do material. Vamos ver, tentar entender melhor por essa figura aqui. Ó. Então você tem um dado material, tá, que está aqui, e você pega uma pequena parte desse material, está indicado aqui por esse elemento de volume, né, com espessura dx. Tá? E aí você tem o fluxo chegando, fluxo saindo, né, deste elemento de volume. Chegando no elemento de volume e saindo. Isso aqui para um dado instante de tempo. Né? Em um certo instante de tempo, você tem uma certa quantidade de energia chegando e saindo. Perdão, eu troquei o slide, não deveria. Então você tem o fluxo chegando, o fluxo saindo em um dado instante de tempo. Veja, ó, se a taxa, se o Q não fosse constante, haveria acúmulo de energia neste elemento de volume, neste local. Né? Por quê? Porque você tem energia chegando e energia saindo. Qual é o balanço disso? Né? Se o fluxo que chega é diferente do fluxo que sai nesse instante, existe um certo acúmulo de energia. Né? Tem energia chegando, energia saindo. As duas têm que ser iguais, porque senão vai acumular energia nesse elemento de volume. Né? Tudo bem? Então, essa energia vai ser usada para aquecer localmente o material e daí a temperatura variaria com o tempo. Né? Então, para que a temperatura não varie com o tempo, não pode ter acúmulo de energia, ou seja, a taxa de transferência tem que ser constante. Né? O fluxo tem que ser sempre o mesmo. Tudo bem? Esta, então, é a demonstração de que essas duas condições são equivalentes, né, em estado estacionário. Tudo bem? A temperatura não varia com o tempo, mas pode variar com a posição. E o fluxo, ou a taxa de transferência de calor, é sempre a mesma. Né? Ou seja, o calor que chega em qualquer lugar tem que ser igual ao calor que sai. Não pode ter acúmulo em nenhuma posição, em nenhum local do seu sistema, do seu material, por onde o calor flui por condução. Né? Repare que se isso não acontece, né, se o fluxo não é constante, pode ser que algumas regiões comecem a esfriar, outras regiões comecem a esquentar. Isso não é mais regime permanente, não é mais estado estacionário. Isso é o que a gente chama de regime transiente, né, onde a temperatura varia com o tempo. Tudo bem? No próximo vídeo a gente vai falar de um pouquinho mais detalhes sobre o estado estacionário, tá? Então até daqui a pouco, valeu!